Fala galera, beleza? Tio Uli tá aqui na área e a gente vai começar um conteúdo pesado sobre criptografia. Vou chamar aqui o João Barguil, ele é doutorando pela USP em criptografia e ele tem muita coisa boa para compartilhar pra gente, ensinar pra gente sobre criptografias. E aí, é claro, a gente vai acabar falando sobre criptomoedas, que é um assunto muito quente hoje em dia. Para quem não sabe aí, toda a base do blockchain deriva desse assunto. E aí eu vou chamar uma autoridade máxima para ajudar a gente a entender melhor o que é essa história de criptomoedas, criptografia, se isso é uma coisa que é modinha do mercado financeiro ou se realmente é uma coisa que faz a diferença, pode confiar nessas tecnologias, nessas histórias, nessas narrativas aí que vem sendo contada pra gente. Fala, João, tudo bom, querido? Como é que você tá? Beleza, obrigado pelo convite. Era pra gente ter feito essa live ontem, galera, mas eu tava cheio de crack aqui no meu Instagram. Hoje deu a liberada e graças a Deus tá aparecendo aí com o João. João, dá uma, dá uma apresentada aí no teu currículo, fala um pouco quem você é, antes da gente começar a Boa. conversar isso. Bom, eu sou João Barguil, o ele estava fazendo a introdução aí. Eu fiz mestrado, sou engenheiro de computação, fiz mestrado em criptografia e na época eu me interessei muito por Bitcoin, estou falando aí de 2013 e 2014, comecei a estudar muito profundamente pelo viés técnico, né? E aí eu comecei o doutorado nesse tema. E quanto mais eu olhava para a coisa de um ponto de vista tecnológico, eu vou conversar aqui, a minha opinião talvez não seja muito popular, mas eu comecei a encontrar algumas coisas que me desapaixonaram um pouco desse tema e eu acabei me afastando bastante, não queria nada a ver com isso e voltei agora frente a essas coisas que têm acontecido. Então, hoje eu faço doutorado na USP, eu sou empreendedor, tenho a minha empresa, também sou produtor de conteúdo aqui nas redes sociais e sou professor de tecnologia na Link School of Business. Para quem conhece, é uma faculdade de empreendedorismo aqui em São Paulo. Sabia que eu sou sócio da Lynx, não? Ah, é? Felizão, felizão de saber disso Oh, que agora, bom. irmão. Que bom. João, explica pra gente aqui o que é uma criptografia, qual a importância disso pro mundo. Esse som aí tá no teu ou no meu? Esse eco? E não sei. Será que é janela aqui? Quer que eu ponho fone? Acho que é melhor, né? Perfeito, perfeito. Explica pra gente, então, o que é criptografia, qual a importância disso na internet, para depois a gente começar a ver realmente o que é o blockchain. Eu não sei se o blockchain é um tipo de criptografia, mas tu vai ter hoje pra gente. Boa. Então, a criptografia, resumindo bem, pensa assim, você está na época que você estava na escola, que você queria mandar um bilhetinho para seu amiguinho e que tinha a chance do professor pegar. O que você fazia? Você combinava um código ali com seu amiguinho e aí mesmo que o professor pegasse, ele não fazia nada com aquilo, ele não entendia a mensagem secreta. Criptografia é isso, resumindo, essa forma de você esconder a informação, mesmo quando o dado, que é o papelzinho, se perde. Como que isso é útil na vida da gente? Absolutamente tudo na internet hoje depende de criptografia. Vocês estão usando agora, neste instante. Sabe quando você copia e cola um link? Que tem lá, https, www, alguma coisa? O S é de seguro, secure, em inglês, e é seguro por causa da criptografia. Então, resumindo bem, a gente usa banco na internet, você digita a sua senha, como que ninguém pega isso aí? Por causa da criptografia. Você, no WhatsApp, hoje em dia, tem até a mensagem lá, né? De essa conversa está encriptada e etc. Então, criptografia é uma ferramenta muito importante para a segurança na internet. Estou falando aí do Imitation Game. A história desse filme aí é de um dos primeiros criptógrafos que a gente chama de criptografia moderna, que foi o Alan Turing, que, inclusive, ele é muito mais do que criptógrafo, ele é considerado o pai da computação. E a grande sacada das criptomoedas, em particular o Bitcoin, que foi a primeira, que foi uma utilização diferente, que nunca ninguém tinha pensado dessa forma, de usar a criptografia para criar um sistema mundial que
pode ser usado como dinheiro. No fundo, você está lá criando moedas, só que num ambiente que é computador, né? Computador a gente dá Ctrl+C, Ctrl+V, à vontade. Quem jogava The Sims, lembra do Clapaucius, né? Por que que lá a gente fazia isso e no Bitcoin a gente não consegue? Por causa da forma como a criptografia é utilizada. Uma coisa que eu aprendi aí, eu posso ter errado. Olha só, tudo que eu falar que tiver errado, João, pode me corrigir. Eu sou sempre aprendiz, tá? Mas eu não tenho vergonha de Imagina. falar besteiras, porque as minhas besteiras pode ser a dúvida de outra pessoa, e aí tu vem aqui e ensina a gente. Me ensinaram uma vez que no jogo da segurança cibernética não existe defesa. Você defende atacando. Tá correto esse entendimento? Acho que a gente chama, brinca muito que é uma corrida de gato e rato, né? O tempo todo, dentro da a criptografia, ela é um ramo grande, e ela é parte da segurança, que é maior ainda. Eu diria que a criptografia é um sistema solar, a segurança é uma galáxia e é o universo da computação. Como é que eu, dentro da minha ignorância, e vou deixar aqui claro, tá? Eu nunca investi em Bitcoin, eu não entendo de Bitcoin, não entendo de criptomoedas, e é por isso que eu não invisto nisso. Como é que eu, da minha ignorância, como é que eu poderia investir em Bitcoin, por exemplo, tendo a certeza que ninguém nunca vai quebrar a criptografia do Bitcoin? Boa. Excelente pergunta, na verdade. Não existe essa certeza com nada na internet. Entendi. Não existe criptografia perfeita. O que existe é uma criptografia muito improvável de quebrarem. Por exemplo, eu te dou. Você vai passar aqui na minha casa para buscar alguma coisa e eu não vou estar aqui. Então eu vou deixar a chave aqui para você embaixo do tapete. Aí você pega, é um molho de chaves com 5 chaves. O que você faz? Você vai tentar uma, a outra, até abrir. O pior caso, você vai ser a última, certo? Em média, ali na terceira chave você acerta. Imagina um molho de chaves com um número assim, inimaginável. Eu ia dizer astronômico, mas astronômico é pouco. É muito grande o número. Existe a chance de você acertar? Existe. Quanto tempo você vai demorar? Provavelmente o sol vai explodir antes de você conseguir. Isso é o que a gente chama de criptografia segura hoje. Por que eu quis dizer isso? Para já deixar claro que não existe criptografia perfeita, nem a do Bitcoin. A criptografia que é usada no Bitcoin, ela está bem construída. Não é assim, tão padrão. Assim, é estranho, mas funciona e até hoje ninguém encontrou nenhum furo de segurança especificamente. Mas o que existe muito é as pessoas usarem errado. Por exemplo, você compra o Bitcoin numa corretora e deixa lá. O Bitcoin não é seu, não está na sua carteira. Ele está na carteira da corretora. O paralelo seria que você vai lá fazer numa casa de aposta de briga de galo e você deixa o dinheiro lá na porta, faz as apostas, e depois você vai embora, deixa lá, e o dia que você precisar, você vai passar lá na rinha de galo para sacar o seu dinheiro. Pode ser que dê certo, mas pode ser que a rinha de galo fuja. Né? Esse é um exemplo. Mas o fato de você precisar dessas chaves e a segurança é tão forte que é por isso que a gente vê essas manchetes de gente que jogou no lixo HD que hoje vale milhões de dólares em Bitcoin. Não é que os Bitcoins estão lá, mas está a chave. Sem a chave, você não acessa eles. Entendi. Deixa eu perguntar aqui uma outra coisa que eu não tenho noção também. A evolução da criptografia foi dada passo a passo ou existem saltos quânticos assim? O cara tá aqui, aí puf, e começa a evolução. Como é que é a evolução disso? Ótima pergunta. A criptografia, como a gente estava falando no bilhetinho da escola, ela existe. Uma das primeiras cifras que a gente conhece é a cifra de César, do Júlio César, que ele usava. Então, a ciência em si é antiga. Até a Segunda Guerra Mundial, era um negócio meio artesanal, vamos chamar assim. A história própria do filme do Jogo da Imitação, que o Alan Turing construiu o primeiro computador eletromecânico. A hora que os computadores entraram na jogada, eu diria que foi assim, mudou totalmente. Hoje em dia, é baseado em problemas matemáticos. E como eu estava comentando do molho de chaves, os computadores vão ficando mais rápidos, eles testam mais chaves por segundo. Então, a noção de coisas seguras na década de 90, hoje é uma piada. Melhorou muito. E é um processo natural. E hoje em dia,
falou dos saltos quânticos, mas talvez você já tenha ouvido falar nos computadores quânticos, né? Sim. Se a gente tivesse computador quântico hoje, a gente tinha um enorme problema que a internet, muita coisa ia estar quebrada. Só que vai demorar um tempo, mas hoje os criptógrafos já estão pensando daqui a 20, 30 anos. Agora deixa eu perguntar uma outra coisa. A lei de Moore, ela ainda é uma coisa válida? E, assim, se ela for válida, como que a lei de Moore ela vai acelerar esse processo de acelerar os computadores para a gente testar tudo e quebrar essas criptografias infinitas aí que você falou? Perfeito. Então, a própria lei de Moore, né, para quem não conhece, ela foi uma previsão de um executivo da Intel que ele falava que os computadores iam dobrar a capacidade de processamento a cada 1 ano e meio. Ele falou isso lá atrás e se provou certo. Exatamente por causa da lei de Moore, por causa desse avanço, que o que era bom na década de 90 não é bom hoje. Porque os computadores ficaram muito mais rápidos. Como que ela acelera? Na verdade, ela já é esperada. Uma vez que a gente percebeu, a gente, humanos, né? Percebemos que estava funcionando, a criptografia, como eu comentei, ela está sempre olhando lá para daqui a 20 anos. E é um processo meio lento de troca. Pensa trocar toda a internet, convencer todos os programadores, e os programadores são bastante cabeça dura, mas tem gente hoje ainda usando criptografia da década de 90, não é brincadeira. Tem sites, por exemplo, que estão usando algumas coisas totalmente ultrapassadas, mas sim, só para fechar, né, eu acho que a relação principal entre a lei de Moore e o avanço da criptografia, sim, elas vão de mãos dadas, e como eu comentei da corrida de gato e rato, né, os cientistas estão sempre olhando para bem lá na frente, para a hora que chegar no que quebrar as coisas que a gente tem hoje, a gente já ter trocado para alguma coisa nova. Então essa minha pergunta até que ela não foi tão idiota, né? Fez Não, algum foi sentido. excelente, faz sentido pra caramba. Que bom, que bom. Seguinte, professor, então agora que a gente tem algum assunto que é importante falar em criptografia ainda, para a gente começar a falar de dinheiro, sobe e desce de ativos, que eu vou fazer agora uma outra pergunta de uma outra área, tá? O que eu diria assim, é uma ciência muito complexa. Eu tenho mestrado em criptografia, eu nem de longe sou criptógrafo. Eu tenho que comer muito feijão para merecer ser chamado de criptógrafo. Assim sendo, a recomendação em geral é não invente a sua própria criptografia. Usa o negócio que é padrão, tem institutos que criam padrões, que a ideia é que todo mundo siga, e já adiantando, né, a gente vai falar mais do mercado, mas tem alguns projetos aí que, na minha opinião, é maluquice. E entre os vários pontos furados do ponto de vista técnico, tem gente inventando a própria criptografia, que é a regra de ouro número um. Entendi, entendi. Tá, agora vou para outras perguntas aqui. Como é que ninguém até hoje nunca quebrou o código do Windows, por exemplo? Não, então, na verdade, o Windows, por que a Microsoft ainda desenvolve o Windows? Porque eles estão sempre achando falhas. Ao contrário, acham direto falhas, e eles estão. Se o Windows não faz update toda semana, ou todo mês, pelo menos, é importante que você faça, porque além de melhorias de usuário, tem algumas correções de segurança lá também. E aí, como é que é a evolução de um sistema fechado, que tipo Windows, e um sistema aberto, tipo Linux, em termos de segurança e evolução disso ao longo do tempo? Então, hoje em dia tem tido muita colaboração. Faz sentido? Faz. No fundo, é uma comunidade aberta versus uma empresa fechada que vai contratar gente, né? Bom, uma Microsoft tem total condição de trazer os melhores especialistas do mundo e não morre. Uhum. Mas tem muitas coisas abertas, não vou ficar aqui citando nome, senão vai ficar um papo muito chato, mas tem algumas coisas abertas que todo mundo usa que acabam tendo, às vezes, gente maliciosa indo lá tentando escondido colocar alguma falha lá de propósito, que como foi ele colocou, ele vai saber explorar depois. Existe esse risco nos sistemas abertos, mas opa, desculpa, não temos fórmula de ouro, assim, não tem bala de prata para resolver o problema. Beleza. Agora uma outra pergunta aqui. Eu sou muito cabaço nisso aí. Desculpa se as perguntas são muito óbvias. Como é que assim um Itaú da vida
como é que um Bradesco da vida, como é que uma Visa, uma Mastercard, como é que ela faz para proteger tanto dinheiro? Porque, assim, o prêmio é tão grande para quem conseguir penetrar nessas redes de segurança que deve ter muita gente tentando, né? Como é que essas empresas que a gente que eu sou acionista e que eu deveria me preocupar com a segurança dos dados, como é que elas fazem para se proteger na prática? Então, esses exemplos aí, como empresas que você citou, são as que mais têm que se preocupar, né? Porque lá o pote de ouro é grande. E mesma coisa com você pensar num banco com a segurança física que ele precisa ter, a digital é parecida. De novo, é ter gente muito boa, muito capacitada, olhando para isso o tempo todo, porque o tempo todo surge coisa nova, de E o ataques. Brasil, ele consegue criar mão de obra para isso hoje em dia ou a gente tem que importar a solução do exterior? Então, nesse ramo, a padronização acaba sendo algo que tem um lado muito positivo. Então, você usar as mesmas coisas que todo mundo lá fora usa é bom porque tem mais gente olhando, então mais gente corrigindo e etc. Tem o risco de que o alvo fica melhor, porque se alguém encontrar uma falha ali, ele vai conseguir atacar o mundo inteiro. Eu sou da opinião, e isso não é um privilégio brasileiro, é o mundo inteiro. Faltam profissionais nessa área, realmente capacitados, porque, como eu estava comentando, é um tema muito, muito amplo e muito árido. Eu conheço um pouco só de criptografia, que é um átomo dentro de um negócio muito maior. É, assim, as pessoas que estão se formando em mestres na USP, estão fazendo doutorado na USP em criptografia, estão empreendendo, estão sendo recrutadas por que tipo de empresa? E se você tiver informação, que tipo de remuneração um cara desse nível tem hoje em dia no mercado? Então, o mercado de tecnologia como um todo está super aquecido, né? Não é um privilégio de quem se forma em grandes faculdades. Na verdade, hoje em dia, se você fizer um curso em 6 meses, aí você já consegue um ótimo emprego, principalmente para quem tem interesse em entrar nessas áreas. Agora, temas complexos de verdade, eles exigem estudo de verdade. Então, um tema como criptografia, por exemplo, segurança, é coisa de anos e anos estudando. Já vi aqui o pessoal comentando, tem o GC aqui, é um cara que eu conheço que manja muito dessa parte de segurança. De colegas meus lá, da minha época do mestrado em criptografia, tem um cara que foi trabalhar na Intel, um doutor, foi trabalhar na Intel na parte de segurança e depois ele está no Google hoje em dia. Tem outros colegas que foram para o exterior. O meu orientador também foi para o exterior em universidades, aí pesquisa científica mesmo nessa área. E o pessoal tem alguns que ficaram no Brasil e trabalham na indústria nesse ramo. E tem colegas empreendendo também. Tudo isso para dizer, tem meio de tudo, mas o pessoal do meu laboratório aqui que eu estou falando não passa de 10, 15 pessoas. São poucas pessoas, se parar para pensar, para a gente atender o Brasil inteiro. Uhum. Tem altíssima demanda para profissionais desse ramo. Pô, show de bola, show de bola. E diz uma coisa, a gente vê em Hollywood o perfil do cara de criptografia é aquele cara que não toma banho na semana, que tá ali só no computador, come só McDonald's, só fala com cachorro. É assim na realidade também ou tu circula na academia, tu vai no cinema de vez em quando? Então, vou chamar minha noiva aqui para falar e ela vai dizer que é verdade. Como é que é o perfil profissional e como é que ele se forma? É estudando, movimento em casa mesmo, meio que no talento? Como é que é a formação de um grande criptógrafo? Então, no meu caso, eu fui para um caminho acadêmico, né? E nem sou criptógrafo, muito menos grande, mas é, tudo isso assim, também para mostrar, eu estudei bastante, estudei durante anos, estudo ainda, mas nem de longe chego perto de merecer o título, na minha opinião. O que eu quero dizer com isso? Cara, é um estudo violento, muita matemática, isso especificamente para criptografia. Para segurança, é, é um tema que ganha cada vez mais relevância. Tem muitas iniciativas globais
de certificações, de institutos que têm cursos livres ou pagos na internet. Dá para, sim, tendo uma base mínima de computação, dá sim para você fazer aí uma, uma sequência de estudos em casa, vamos chamar assim, né? Mas o lado acadêmico, no fundo, ele está olhando em geral para coisas que ainda não são aplicáveis hoje, mas vão ser importantes daqui a 20 anos. Mas quando você quer ir mais para uma pegada de mercado, nem é o melhor caminho. É melhor olhar para as coisas de hoje, para daqui a 2, 3 anos. Perfeito. Agora eu vou para a última pergunta aqui para eu reconhecer esse caminho. Há um mês eu estou estudando muito sobre semicondutores, porque eu acho que está tendo uma demanda muito maior do que a oferta e isso vai impactar ainda mais os preços, porque a tendência ela já é muito forte de alta. Já. Qual a importância dos semicondutores aí no teu mundo de criptografia, de computador, de blockchain, de criptomoedas como um todo? Isso é relevante? Existe uma demanda? E se houver uma evolução desses semicondutores, isso vai abrir novos caminhos? Sempre. Você citou a lei de Moore, né, agora há pouco. Rodar um Instagram, por exemplo, num computador da década de 70 é impossível. O computador da Apollo 11, que foi para a Lua, sabe aquela... Ela já é velha, aquela calculadora azul da Casio, aquela calculadora científica? Ela é melhor do que a Apollo 11, o computador que tem. Então, qual que é a importância disso? A gente está criando máquinas cada vez mais poderosas, mais rápidas, e com isso a gente pode criar aplicações mais legais, né? Filtros do Instagram, eu acho assim, eu acho quase ficção científica se você comparar com o que a gente tinha 10, 20 anos atrás, porque é realidade aumentada. É um troço assim, você pega a imagem e muito rapidamente o celular consegue fazer todos os cálculos para colocar lá a orelhinha de cachorro e você tirar uma foto. É incrível que a gente consiga fazer isso. Agora, as aplicações todas que a gente vai conseguir criar sem semicondutores, eles são a matéria-prima, né? Então, sim, é muito relevante, e em particular nesse momento, a gente está chegando no limite físico do tanto que dá para encolher. Estamos chegando perto do limite físico. Então, a lei de Moore, o pessoal já está perguntando, será que vamos conseguir manter? Porque não dá para fazer coisas menores do que um átomo, certo? E a gente já está chegando perto desse nível de coisas microscópicas. E aí entra toda a discussão do computador quântico, que aí sim ele seria uma outra razão, e aí ele permitiria que a gente conseguisse fazer computadores, continuasse fazendo computadores cada vez mais rápidos. Uau, uau, uau. Galera, eu tô muito curioso nesse assunto aí, porque eu acredito que essa história de realidade aumentada aí que ele falou vai permitir. Primeiro eu vou começar de um fenômeno que está acontecendo socialmente, para depois explicar a consequência econômica disso, na minha opinião, tá? A gente está vendo a população octogenária com um maior crescimento. E aí, eu tenho um pai de 80 anos que ele já não enxerga bem, não consegue mais se movimentar sem cadeira de roda com muita frequência. E eu vejo que essas pessoas elas ainda têm demanda por ir numa loja e visualizar, vivenciar aquela experiência de consumo. Então, eu acredito que para essa população octogenária, essa realidade aumentada vai permitir que o cara, dentro da casa dele, sem sair da cadeira de roda dele, sem enxergar muito bem, que ele consiga vivenciar essa experiência de compra. Então, vai ter uma hora que você, dentro da tua casa, vai conseguir projetar uma loja da Nike, uma loja da Amazon, e aí você vai comprar tudo com muito mais frequência. Isso que eu falei é um pouco viagem ou é possível fazer isso, professor? Não, acho que é uma das aplicações mercadológicas assim que estão mais na nossa cara, de você poder provar virtualmente um produto que você está querendo comprar pela internet. Uma vez eu desisti, eu comprei um tênis, uma vez eu tive que trocar 2 vezes e depois eu dei de presente, porque não cabia no meu pé depois de trocar. Com realidade aumentada, você poderia ver ali, né, ver no seu pé, aponta o celular ali. Eu acho algo assim muito bacana e, na minha opinião, não vai demorar muito não, essa Beleza. aplicação. Então, eu acredito que a demanda por semicondutores ela vai vir de mineração, criptomoedas, realidade aumentada. Os carros da Tesla e esses carros aí autônomos, eles têm uma necessidade de processamento de dados que é infinitamente maior do que a gente vive hoje. Estou correto nisso, professor?
Sim, não, e mais do que isso, né? Quantos computadores você tem em casa aí? Você vai contar os celulares, o computador, o seu Até a smartwatch. Era isso que eu ia falar. Geladeira, o micro-ondas. Nem precisa ser smart, não. Já é considerado um computador. Um galeria. micro-ondas. Ó, só para completar a minha parte, que eu vou parar aí de agregar, agora só o João que vai agregar. Existe Imagina. um PF chamado SMH lá nos Estados Unidos, que é o semicondutores, né? SMH, da VanEck, esse semicondutor. Basicamente, 60% das posições são concentradas em 10 empresas. Eu tenho essa aula lá na carteira recomendada para quem um dia for meu aluno, quiser ver, beleza? Mas, professor, vamos agora falar e definir algumas coisas aqui que são importantes para a gente nivelar a nossa conversa, para a gente entrar no assunto que eu sei que você vai entrar. Primeiro, o que é uma stablecoin? O que é uma criptomoeda essencialmente e a diferença de uma criptomoeda sem ser stablecoin para o outro tipo aí que eu não sei definir em termos de nome. E o terceiro ponto que eu quero que você explique ao longo da live, o que é uma NFT, que é uma coisa que está muito na modinha hoje em dia e pode ser uma oportunidade ou pode ser uma grande cilada. Começa o teu show aí, professor, que agora eu só vou assistir. Valeu. Bom, como a gente estava comentando, né, de blockchain, o Bitcoin foi a primeira criptomoeda que foi criada. E qual que foi o ovo que colocaram em pé? Eles permitiram que a gente criasse tokens, né, alguma coisa digital que não dá para dar Ctrl+C, Ctrl+V. Ela é, de certa forma, única. E assim sendo, pensaram, puxa, isso poderia servir como uma moeda. Eu te dou um e você me vende um hot dog, sei lá, o que você quiser. E surgiu assim. E com o tempo, o pessoal foi vendo o potencial disso, aí foi virando o monstro que é hoje. Né? Quanto vale um Bitcoin? Vale quanto alguém estiver disposto a trocar por isso. Não vou nem falar pagar, mas trocar. Se você quiser trocar, sei lá, esse fone de ouvido aqui por tantos Bitcoins e a gente fizer negócio, somos dois adultos em breve vacinados, ninguém tem nada com isso, certo? Se você quiser trocar isso por dólares, os meus bitcoins por dólares ou por reais, também é problema nosso. Né? Em outras palavras, valor e preço são duas coisas que têm uma relação, mas são diferentes. Né? E é daí que vem toda a parte da economia, que com certeza é o que mais interessa o pessoal aqui hoje. Né? A stablecoin é uma criptomoeda que o pessoal criou e eles falaram: uma moeda dessa vale $1, por exemplo. Por isso que ela é stable, né? Ela não flutua. Por que, que ela vale $1? Cara, porque a gente fumou o mesmo chá de cogumelo aí e estamos alucinando a mesma alucinação. Não tem nada fixo que torne isso fixo, não tem nada físico, nada. É o nosso combinado aqui. É o dinheiro do banco imobiliário que a gente combinou, que vale tanto e beleza. E então, aqui se perceba que já é uma abstração em cima da abstração. E para o pessoal que opera criptomoedas, a stablecoin mais famosa é o Tether, que você provavelmente já viu. E assim, tá claro também alguma coisa. Galera, quando a gente fala que $1 ele vai ser trocado por Coca-Cola, por McDonald's, por carro, isso aí é porque existe uma lei apoiada por um governo que essencialmente por trás tem arma, tem ogiva nuclear, que ele fala assim, ó, a gente vai cumprir isso, que isso aqui pode ser trocado. É por isso que lá no dólar, né, fala que aquilo é válido enquanto o governo americano estiver lá. Quem é que faz isso aí? Ó, eu que vou garantir que $1 por uma stablecoin vai ser realmente respeitado isso. Tem algum tipo de lei ou é só na base da confiança mesmo? Excelente. O Diego Velasquez aqui falou que ela vale $1 porque a empresa tem na reserva equivalente os dólares, né, equivalente ao que ela emitiu. E esse é o ponto. Ela alega e todo mundo acredita nisso. Diego, por gentileza, acha o balanço da auditoria externa do Tether. Vou te economizar um tempo. Não acha, não tem. E é aí que entra todo o furo da coisa. Tá rolando já há muito tempo. E, em geral, quando você fala disso,
os especialistas, gurus de criptomoedas, eles falam, não, isso aí é mentira. E, Pera na aí, hora... pô, aqui pulou muito rápido para que é o Tether Desculpa. e Tá volta bom, aí o volta. que é o Então, stablecoin, o conecta. Tether é essa stablecoin, né? Que ela vale $1 porque a gente combinou que vale $1. Para melhorar um pouco essa confiança, eu, emissor do Tether, falo, não, cara, confia em mim, usa aqui essa criptomoeda aqui, eu de Tethers. Então, pode deixar que eu tenho guardadinho aqui no banco $1 milhão. Se algum dia você quiser trocar, então eu garanto. A garantia sou eu. Pode confiar, hein? É nóis. Basicamente é isso que aconteceu. E ninguém questionou durante algum tempo, a coisa começou a crescer, e aí depois de um certo tempo começaram a questionar. Esse aí, o Tether, esse que o Uli está mostrando. E aí, a hora que o pessoal começou a questionar, eles sempre se recusaram, nunca mostraram nenhum tipo de balanço. Pô, mostra o extrato aí da conta, que mostra, etc. E nunca mostraram. E por que o Tether é tão relevante? Porque as exchanges, praticamente todas, a maioria, não usa dólar. Praticamente todas não, mentira. Mas a maioria usa Tether e boa parte das que usam Tether não usa dólar. Ou seja, se você quiser usar comprar criptomoedas, uma hora você pode cair numa exchange dessas que opera em Tethers. Então, por isso que esse tema é relevante, porque ela está dentro do meio como um todo, né? E o pessoal aqui está falando, existem outras stablecoins que são auditadas? Existem, mas nenhuma delas chega nem perto do volume de transação diário, nem do volume total, market cap da Tether. Qual que é o volume de mercado aí, o market cap da Tether hoje em dia? Tá me ouvindo aí? Engasgou aqui. Qual que é o volume financeiro cap da Tether hoje em dia no mundo? Hoje em dia, 41 bilhões, mais ou menos, de dólares Tethers foram emitidos. O que, se você parar para Então, se o olhar, dólares, a gente está falando que 4% desse volume dos bitcoins é Tether. Posso pensar assim ou não? sim e não, porque aí entra o outro ponto. O volume diário de transações, hoje, cerca de 80% do dinheiro que entra diariamente no Bitcoin é Tether. Ou seja, um negócio cuja cotação é baseado na pura oferta e demanda, 80% da demanda é Tether. Então, se olhar o market cap, é incomparável. Só que se você lembrar que market cap é calculado como o preço de uma moeda vezes o total de moedas, o que tudo leva a crer é que claramente o preço que depende da demanda está influenciado pelo Tether. Né? Faz sentido o que eu estou falando? Ou não? Sim, sim, faz. Deixa, Então, market cap. deixa aqui, só a gente se posicionar aqui, porque eu fui atrás desse assunto antes de conversar aqui com o João. O rombo que o pessoal está falando já está em 850 milhões de dólares, que a Tether Inc. não consegue chegar nos valores que falam que existe, tá? E aí o João, ele estava falando num vídeo lá no canal dele sobre o governo dos Estados Unidos já abriu já uma investigação, o New York Attorney, né? Como se fosse o Isso. Chuck Rhodes lá do Billions. O Chuck Rhodes do Billions, ele existe na vida real, mas é outro nome, tá? Então, alguém naquela mesma situação, naquele mesmo posicionamento, tá atrás desses 850 milhões de dólares, porque talvez esse dinheiro não esteja mais lá. É isso? Basicamente é isso. E o ponto principal é, a gente não sabe o tamanho do rombo. Porque os caras estão imprimindo dinheiro. E o que é muito doido é, primeiro, tem uma grande correlação com o preço do Bitcoin começar a cair, existe uma emissão de Tether e aí o preço volta a subir. Ponto número um. E o ponto número dois é, tá rolando desde abril de 2019 esse processo aí do estado de Nova York contra a Tether. E agora, no segundo semestre de 2020, a coisa apertou para o lado deles.
É um processo lento pra caramba, não é uma coisa que vai se resolver em 2 meses. Mas desde agosto, em agosto o market cap de Tethers era de 10 bilhões. Agora já passamos de 40. Então o pessoal tá lá, ó, emitindo Tethers. Mas isso aí não é um reflexo da injeção de capital que tem no mundo. Aí o pessoal Pode ser realmente também. quer comprar mais Tethers, porque é um tipo de criptomoeda stablecoin que teoricamente teria menos riscos. Isso aí não faz sentido também? Não, do ponto de vista de investimento, acho que você sabe dizer melhor do que eu, né? Faz sentido trocar dólar por uma stablecoin que vale $1 e que nunca vai subir frente ao dólar? Quem sou eu Não, para dizer, né? Mas você que melhor está que o dizendo. dólar. Eu também acho, mas enfim, acho que a sua opinião é mais qualificada que a minha nesse aspecto. Agora, pode sim ser um reflexo de mais dinheiro entrando no Bitcoin, está emitindo mais Tether, mas é o famoso quem não deve não teme. Então, por que eles não mostram o raio do balanço se está tudo em ordem, né? É uma história, no mínimo, suspeita, na verdade, o que mais me incomoda nesse meio todo de criptomoedas é que o pessoal simplesmente, não, isso aí é mentira. E legal. In God we trust, all others must bring data. Ninguém apresenta um balanço para calar esses argumentos, né? Cara, o Diego aqui, eu conheço ele através de um outro amigo, e ele falou que eles apresentaram que eles têm lastro em ouro e também em Bitcoin. O que é genial, esse eu acho genial, porque o argumento todo é que o Tether é usado para inflar o preço do Bitcoin e o Bitcoin é o lastro do Tether que segura o valor é uma tomada ligada nela mesma. É lindo isso. Tá. Só para assim, gente, não tô aqui pegando lado nenhum, tá? Tô aqui só tentando Sim. mediar essa discussão, até porque eu sou ignorante no assunto, tá? Mas isso aí que o João acabou de falar, o George Soros, que é, na minha opinião, o maior especulador que já viveu no mundo moderno, ele chama isso baseado numa teoria de um filósofo austríaco chamado Karl Popper, de reflexividade, que é quando os fundamentos interferem nos preços e os preços interferem nos fundamentos, fazendo aquele negócio que o Excel faz e ele dá um erro, que é uma referência circular. Essas referências circulares, elas já acontecem na bolsa de valores, no mercado financeiro que a gente conhece, e é por isso que a gente vê comportamentos de boom, ou seja, tendências muito fortes de alta, mas isso em algum momento acaba saindo do controle e tem um bust, que é exatamente a explosão dessa bolha, e aí ela acaba gerando um outro boom, e o mercado ele fica nesses ciclos de boom and bust o tempo todo. Por quê? Deixa eu só aqui abrir esse parênteses, João, só para a gente explicar Por aqui favor. dentro do Bajar, tá? Quando a gente calcula o custo de capital de uma empresa, a gente leva em consideração o preço da ação hoje. Por incrível que pareça, meus alunos, eles até têm um pouco de dificuldade de entender isso, porque cria esse processo aí de reflexividade. Então, quanto mais alta tá as ações, mais dívidas eu consigo carregar na minha estrutura de capital. Só que tem um momento que essas dívidas começam a pesar muito e o preço das ações cai muito. E aí, essa estrutura de capital ela fica desequilibrada. Tem pouco capital de sócios para muita dívida. E aí, normalmente, o que tem que acontecer? Tem que ter uma renegociação das dívidas ou essa empresa que passou por isso, ela tem que emitir novas ações. Só que precisa ter gente confiando que essa empresa ela vai gerar lucros no futuro que vai pagar esse aporte. Só que o Bitcoin não gera fluxo de caixa. E é aí que está a minha dúvida. Como é que essa dinâmica ela vai continuar na hora que o preço cair 80% e as pessoas não acreditarem mais que ele vai subir? Porque uma Coca-Cola ela está aumentando o número de garrafas sendo vendidas todo ano. Então, vai ter uma hora que a realidade ela vai te dar um soco na cara e falar assim, ó, a Coca-Cola está vendendo e lucrando 10 bilhões nesse ano e ela está valendo 10 bilhões na bolsa. Aí vai ter alguém que vai lá que vai comprar. Mas o Bitcoin, como o João falou ali no começo, ele assim, a gente troca ele por dinheiro, mas ele não necessariamente ele tem um valor.
prático? Ou ele tem algum uso prático que eu não conheço, professor? Então, esse é um ponto, na verdade, que a gente não falou ainda. Hoje, ele tem um uso prático limitadíssimo, né? A Tesla, você pode comprar Teslas. Então, ó, todas as Teslas que você for para comprar na vida, você pode usar Bitcoin, hein? Bastante utilidade prática. E quem não me conhece, eu sou um pouco irônico às vezes, mas o ponto principal é, meu argumento de um ponto de vista técnico, o Bitcoin não escala. Ele não sustenta um uso global. Em outras palavras, você nunca vai usar Bitcoin no seu dia a dia pelo simples fato de que a rede entope. O Bitcoin, hoje, da forma como ele é concebido, ele consegue aí cerca de 7 transações por segundo. Pensa o mundo inteiro. Pensa aqui, ó. Um segundo. Quantas transações você acha que rolou nesse momento financeiras? Então, crescer, mantendo a segurança, mantendo a, a descentralização, que é o grande ponto forte, né, que todo mundo fala que vai derrubar os governos, etc. Não vou dizer que é muito difícil. No caso do Bitcoin é impossível. Por construção, da forma como ele está hoje, ele não consegue. Outras criptomoedas conseguiriam? Pode ser que sim. Só que a gente ainda precisa de um salto científico. E quando que isso vai acontecer? É imprevisível. A gente estava falando no começo dos cientistas que olham para daqui a 20 anos, 30 anos, sem saber quando e se as coisas vão dar certo. Na minha opinião, a gente está nesse estágio ainda. Uma comparação que eu acho que pode ilustrar bem, a gente está nos anos 60 da internet. Como era a internet nos anos 60? Ela não existia, não tinha. Passou aí 60 anos até hoje e ela transformou as nossas vidas. Teve muitos saltos tecnológicos aí nesse intervalo de tempo para conseguir um Instagram, por exemplo, era inimaginável enquanto o pessoal estava assistindo a Apollo 11. Né? Resumindo, de um ponto de vista técnico, a minha opinião é qual que é a utilidade do Bitcoin? É limitada no melhor caso. Se todo mundo se animar e quiser usar essa porcaria de verdade, ela vai demonstrar o que ela é. Ela é uma prova de conceito. É genial. Foi o primeiro cara que fez isso. Mas assim, ele colocou uma tábua em cima de duas toras de madeira e falou, pô, acho que isso aqui pode virar um meio de transporte. E o pessoal tá achando que isso é Ferrari. Beleza. Então aqui eu vou contra-argumentar do uso do Bitcoin. Já que o Bitcoin Perfeito. ninguém pode meter por causa da criptografia, eu peguei uma informação aí que quando a gente chegar no penúltimo halving, a gente vai ter muito mais bilionário para a quantidade de bitcoins. E aí seria uma maneira, seria o bunker financeiro dos bilionários do mundo. E se todo bilionário quisesse ter uma Bitcoin para se proteger de qualquer coisa que possa acontecer, eles não teriam. E isso seria um dos motivos do porquê a gente tem um preço cada vez mais alto. Porque ele seria o porto seguro, o safe haven dos bilionários, tá? Mas aí eu tava pensando assim, cara, eu gostava de usar aquele Motorola StarTAC até o momento que veio o Nokia da... Aí depois do Nokia da cobrinha, veio aquele que era o bip do rádio, o Nextel. Até que vieram com o iPhone, mas eu sei que se inventarem alguma coisa melhor que o iPhone, eu vou deixar de usar o iPhone e vou começar a usar essa coisa melhor. Se inventarem alguma coisa melhor que o Bitcoin, ele perde o valor prático dele, porque aí os bilionários vão poder usar a versão melhor. Tem sentido isso que eu pensei ou não? Tem, e concordo totalmente. E o meu ponto é, a gente ainda está com dois copinhos de plástico com um fiozinho aqui e chamando isso de telefone. A tecnologia ainda é bastante tosca e limitada porque ela acabou de nascer. É assim sempre. Uhum. Vejam, não me confundam, hein? Eu não sou anti-blockchain. Aliás, pelo contrário, sou um dos mais entusiastas. Eu dediquei anos da minha juventude estudando isso profundamente. Mas eu não sou desinformado. Eu olho para as coisas de ponto de vista tecnológico e, na minha opinião, muito pessoal, a coisa ainda é tosca. Professor, eu vou aqui emitir minha opinião só porque a gente já passou da meia-noite, tá? Boa. Sabe que a gente tem mais gente investindo em criptomoedas no Brasil do que na Bolsa.
E eu acho que não tem gente suficiente investindo em criptomoedas que está ciente desses riscos. E é isso que eu me preocupo. Em nenhum momento Compartilho totalmente. contra, em nenhum momento eu vou me posicionar contra Bitcoin, porque eu não tenho entendimento, mas eu acho que dá para ganhar dinheiro usando análise técnica nele, porque ele tem várias tendências de alta e de baixa. Ou seja, você pode especular nisso. Mas eu aqui estou querendo primeiro te trazer, porque tem muito conhecimento sobre isso, muito mais do que eu, para a gente, pelo menos, botar uma pulguinha atrás da orelha das pessoas que estão comprando isso achando que é a salvação do mundo, que é a solução de tudo. Sim. Perfeito? Então, a minha opinião, eu estou totalmente alinhado com você nesse ponto. Dá para ganhar dinheiro com Bitcoin? Ou se dá. E eu falo, eu comprei isso para estudar, para brincar e etc. Nunca encarei isso como investimento. Multipliquei por 25, 30 vezes. Nem sei exatamente, porque também nem fiz essa conta, não me importava. O, o ponto é, você não está comprando a moeda do futuro, você não está comprando algo que os governos não podem dominar. Eles podem sim, e vem ver meus vídeos se você quiser entender mais. Agora, você quer entrar? É um jogo de aposta, é um jogo de especulação, e boa sorte. Você sabendo disso, você não entra desavisado, você não entra usando estratégia de memes, que é comprar e segurar a hodl, etc. Você analisa, você está sempre, como você falou, com a pulga atrás da orelha, você acompanha as notícias e tenta prever o que vai acontecer. De novo, quem tem o poder de mandinar consegue. Qual que é a melhor estratégia de investimento em criptomoedas? Compre antes do Elon Musk twittar e venda logo depois. Se você é o Elon Musk, você está feito. Se você não é, você é um camarãozinho sendo levado pela maré. É questão de praticamente sorte, porque quando você vai prever que vai sair uma notícia bombástica que um cara grande vai soltar de propósito por fazer o pump and dump. Porque é atrás de ninguém, cara. Na minha opinião, o pump and dump é descarado e bola pra frente. Eu acredito, eu assim, o Elon Musk ele pode ser o cara mais rico do mundo, mas eu não tenho respeito pela ética desse cara, nem aqui nem na China, porque eu acho que ele é um cyberpunk. As coisas que ele faz é tipo assim, estou acima de todo mundo porque tenho muito dinheiro e sou muito mais inteligente que todo mundo. E assim, que se foda ele. Pode ter o dinheiro que ele quiser aí, mas eu não respeito esse cara pelas atitudes dele. Pode botar a gente fora do planeta durante a pandemia, isso eu respeito muito, tá? Mas, assim, em termos pessoais, esse cara tem 5 divórcios, então ele é um otário. Já deixa muito claro aí que nenhuma mulher aguenta ele. E, assim, não vou respeitar a opinião de cara que faz isso com o mercado e brinca com o dinheiro dos outros, tá? Ele mandou lá tweet falando que a Tesla estava cara, e aí depois o papel sobe 10 vezes, aí ele posta que comprou Bitcoin, o Bitcoin cai não sei quantos por cento. É um vacilão, na minha opinião, tá? Mas, professor, fala aqui para mim, o que tu fala para as pessoas que estão cegamente acreditando que o Bitcoin é a solução do mundo e que vai ficar multimilionário com isso? Bom, para essas pessoas, quando o cara tá muito cego, o que eu vou falar? Vou respeitar a opinião dele, cada um faz o que quiser da vida. Mas eu geralmente jogo uma pergunta difícil, por exemplo, qual que é o problema da mineração crescendo desenfreadamente agora e como que a gente pode resolver essa questão da sustentabilidade? Aliás, fazendo parênteses, né? O Bitcoin hoje consome mais eletricidade do que a Argentina. Então você comprar um Tesla com bitcoins hoje, você gastou mais carbono para essa transação aí do que para montar o carro. Que hipocrisia, então, da Tesla. Não, loucura. E isso é um problema. Como que a gente resolve? Isso é para você um sistema de um sistema financeiro, desculpa, uma propriedade de um sistema financeiro saudável do futuro? Eu acho que a gente vai precisar de mais planetas Terra para sustentar essa coisa se ela crescer desse jeito. Como que a gente resolve isso? Como que você aumenta a escalabilidade? Geralmente a pessoa tem dois tipos. Tem a pessoa que realmente ela tá mais interessada, ela só estava entusiasmada demais, ela para pensar e entra num debate inteligente. Tem o cara que te xinga, aí você sai de perto. Mas desde que eu comecei a falar aqui nas redes sociais, no começo eu tomei muito xingo. Depois que eu comecei a explicar mais profundamente, até já aproveito para deixar o convite ao pessoal, tem uns vídeos aí que eu postei, o debate subiu muito de nível. Mesmo gente que não concorda nem um pouco comigo,
os pontos da forma como eu estou apresentando, que é uma análise puramente técnica, até agora eu não encontrei nenhum grande furo no que eu falei, não precisei me retratar grandemente, ainda bem. Mas também, sou um cientista, é natural, faz parte do processo científico estar errado, então estou muito aberto, mas também tudo que eu estou apresentando é fruto de muito estudo. A parte econômica da coisa, eu acho que a gente pode resumir tudo com o que é o Bitcoin? Ele é dinheiro? Ele é reserva de valor? Ele é o ouro 2.0? Ele é proteção contra governos? Na minha opinião, o Bitcoin é o que você convencer a pessoa do outro lado da mesa a acreditar que seja. Se ele acreditar que é dinheiro, é dinheiro. Se ele acreditar que não é, não é. Ponto. De um ponto de vista técnico, como eu falei, a gente tem uma tecnologia tosca. A gente tem uma bicicleta e estamos tentando quebrar a barreira do som. A bicicleta não vai conseguir, mas depois que a gente inventar o motor a jato, talvez consigamos, mas não tem um motor a jato e não sabemos quando vai ter. Então, resumindo bem, a minha opinião é essa, de um tema super complexo e que eu amo. Perfeito. E o que você acha dessas outras criptomoedas, tipo Doge, Ethereum, Real, essas coisas aí, até essas Pô, você colocou no mesmo balaio aí umas que eu gosto, umas que eu não gosto. O Ethereum, por exemplo, ela é muito interessante. gostar e o que faz você não gostar? Acho que a pergunta melhor é assim. Ótimo. O Ethereum, por exemplo, é um projeto que surgiu para... No fundo, eles falaram assim, fizeram uma pergunta. Pô, será que conseguimos fazer tal coisa? E aí, vamos tentar? E tentaram e conseguiram, que são os famosos smart contracts. O Ethereum é uma plataforma de smart contracts, e não importa o que é aqui, senão a gente vai ficar aqui até amanhã de manhã. Mas, como projeto, ele é legal. Como prova de conceito, pô, ele contribuiu, avançamos um pouco na tecnologia. De novo, ainda estamos longe de ser a moeda do futuro, etc., mas avançou. O Dogecoin, o criador nunca escondeu isso, ele fez de piada. Ele pegou o código lá do Bitcoin, mudou uma meia dúzia ali, ele gastou nenhuma tarde, soltou e ainda usou um meme que era o mais famoso da época e botou na moeda. O real, não sei quem já viu a página. Pô, aquilo lá é hilário. Eu achei uma piada bem sacada. Pegaram o vira-lata caramelo, fizeram. Pra quem não sabe o que a gente tá falando, né? A criptomoeda brasileira nova aí. É real Audi latido, porque é um cachorrinho. O, e assim, na minha opinião, é um sinal de que o mercado está completamente insano, porque as pessoas estão botando dinheiro no negócio que ninguém escondeu que era piada. E não tem nenhuma inovação. Um outro, o Litecoin, que é outra moeda aí, é uma das maiores. O Litecoin é o maior golpe que tem, porque o cara não mudou nada. Ele pegou o código do Bitcoin, mudou duas linhas. O Bitcoin demora 10 minutos para soltar bloco, ele mudou para 2 minutos e meio. Uou, grande inovação. Então, sim, eu poderia falar então que o Litecoin ele pode ser um quarto do preço do Bitcoin, por essa lógica ou não? Por essa lógica, sim, mas assim, como projeto, o Bitcoin foi revolucionário. O Litecoin, o cara copiou e colou. O Ethereum, eles criaram alguma coisa em cima. Então, de novo, eu olho muito para a parte tecnológica, que é o que me interessa. Agora, olhando de um lado de investimento, qual que é a moeda para ganhar mais dinheiro? Qual que é o melhor ativo para eu especular? Cara, de novo, adivinha o próximo tweet do Elon Musk. De outra forma, se eu conseguir convencer as pessoas que titica de galinha vale dinheiro e que ela é o novo ativo do futuro e as pessoas acreditarem, titica de galinha. Então, pouco importa a tecnologia, pouco importa os fundamentos. Se você vai olhar para isso como um especulador, de verdade, para você não te interessa a parte tecnológica, te interessa apenas prever para onde que a manada vai correr e tá lá antes para conseguir lucrar com isso. Falo isso com todo respeito, tá? Não estou menosprezando, é só para direcionar a atenção para onde importa, né? A gente não tá atacando ninguém aqui não, galera. Lisandro, segura essa onda aí, pô. Tá aqui brigando com a galera no comentário pra quê, cara? Desnecessário isso aí. O Lisandro é foda, cara. Mas ele é muito verdadeiro, pelo menos isso. João, me responde aqui agora. O que é o tal do NFT? Isso aí é cilada ou é oportunidade? Boa pergunta.
NFT, Non-Fungible Token. O que é fungible? Nem sei falar, sou ignorante. É fungibilidade, o que é esse conceito? É o conceito de você conseguir trocar uma coisa por outra. Então, por exemplo, uma moeda de 50 centavos. Você trocaria por duas de 25? Provavelmente sim, né? Por 5 de 10. As moedas, elas são exemplos de coisas que são fungíveis, porque tanto faz. Agora, uma obra de arte, um quadro do Picasso, uma estátua do Michelangelo, essas coisas são únicas. Elas não são fungíveis. Você não troca um quadro por outro, né? Aí qual que é a ideia? Pô, criamos coisas únicas dentro da blockchain, que são as moedas do Bitcoin. Só que a gente troca elas de um jeito que tanto faz. A gente usa elas de uma maneira fungível ou semi-fungível. A pergunta é, será que a gente conseguiria fazer o oposto? Criar coisas que são como se fossem obras de arte? A resposta é sim, e são esses tais desses NFTs. Então, o que é um NFT? Ele é um token digital que está na blockchain e que ele é único e não pode ser, ele não é equivalente a nada, como a moeda de Não é 50 centavos. digital do dedo mesmo. Só tem um de cada um. Isso, perfeito. O conceito é isso. Aí, como a gente pode usar isso? Surgiu essa ideia de associar as coisas, os NFTs, à arte física, primeiro. Eles poderiam servir como certificados de originalidade. Tipo, no vídeo eu falo da placa preta do Fusca. Né? O que atesta que um Fusca é original? O fato dele ter uma placa preta é um bom atestado, que ele tá bonitinho, como veio de fábrica. De um ponto de vista de utilização, usado dessa forma, os NFTs podem servir para digitalizar um mercado que já existe, que é o mercado de obras de arte, de leilão, de obra lá do Da Vinci, etc. A coisa começa a ficar doida a hora que você começa a falar de arte digital. Então você pega lá um GIF, que é o Nyan Cat, o exemplo aí que saiu nos jornais. Pô, qual que é o original disso? Estamos no computador, Ctrl+C, Ctrl+V. Cada vez que alguém abriu o Nyan Cat na vida, no mundo inteiro, fez-se uma cópia. Então a gente já tem... É um troço, né, meio louco. E a ideia é que você cria um NFT representando essa arte digital, e aí você pode comprar isso. E aí você é o feliz proprietário de um NFT, de um GIF, ou de um vídeo da NBA, né, como tem bastante gente, ou do primeiro tweet, como saiu esses dias também. Para que serve isso? Quando você compra um NFT desses, primeiro, você não pode proibir ninguém de ver. Então, o cara que comprou lá o primeiro tweet, ele não pode tirar o primeiro tweet do ar. O Twitter pode. O autor do primeiro tweet, né, o Jack, pode também. Mas o cara que comprou o NFT, não. Então, você não tem nenhum poder sobre isso. Você não pode cobrar royalties, desculpa. Então, você comprar o NFT de uma música no Spotify, o dinheiro que o Spotify paga de royalties vai para o músico, não vai para você. É só para especular. Ou para você, sei lá, abrir na sua tela do computador e ficar sentindo a aura criptográfica emanando nos seus poros, etc. Mas, em geral, as pessoas compram para especular. É mais um ativo de especulação. O furo tecnológico disso, que, na minha opinião, é o grande risco que as pessoas estão tomando sem saber, é que a hora que você compra um NFT, ele fica registrado na blockchain. E o blockchain é imutável, vai ficar lá para sempre. Beleza. O problema não é a arte que está lá. É um documento, para quem conhece, eu vou falar o termo técnico e depois eu explico, mas é um JSON com a URL para um redirecionamento. Em outras palavras, e estou até com o papel aqui que eu usei no vídeo dessa semana que eu expliquei. Você tem isso aqui, ó. Beleza. Tá virado? Certificado de dono. Do quê? Do www.sitedosnfts.com/imagem legal. A arte não está aqui. Você nem sabe qual que é a imagem legal. Mas é isso aqui que está no blockchain. E aí, quando você entra no site dos NFTs.com, ele te redireciona lá para, sei lá, GIF do Nyan Cat, etc. O problema é, e se o site dos NFTs sair do ar? O seu NFT não vai valer nada, porque ele vai apontar para o vazio.
E ninguém sabe disso. Então você está comprando um ativo protegido por criptografia, super seguro, mas que é costelinha de cartas. Mas tá aí, deixa eu só aqui mandar um alô pro no Investidor, tá? Presença ilustre dele. Eu vi que saiu um cara, fez uma obra de arte que ele juntou 5 mil negocinho desse aí, fez uma obra de arte que vale 60 milhões de dólares, talvez. Um, Já chegamos nesse nível da especulação. mas só um adendo importante, ninguém comprou isso por dólares, tá? Todo mundo compra por criptomoedas. Se isso faz diferença para você, aí fica a critério do ouvinte aí, mas só um adendo importante, ninguém está desembolsando dólar, está desembolsando criptomoedas. Entendi, entendi. Vou te dar aqui uma outra dúvida agora. Dá para eu fazer uma NFT de um imóvel que eu tenha? Em tese, sim, e na minha opinião, essa é uma aplicação que já começa a não ser tão viajada, né? Já é uma aplicação aplicável. De você digitalizar, no fundo, a escritura, o título de propriedade. Então, Uhum. em última instância, se a gente levar em conta o potencial disso, você não precisaria de cartório, por exemplo. Sim. Né? Seria 100% digital. E o legal do blockchain como um todo, do Bitcoin, é que pela primeira vez a gente consegue criar registros digitais que você consegue ver a autenticidade sem ter que depender de uma autoridade central. Então, por exemplo, o RG, ou a carteira de motorista. Como você sabe que ela é verdadeira ou se ela é falsa? Porque a verdade tem lá as coisas do governo, a marca d'água, não sei o quê, não sei o quê. E a falsa não teria isso. No caso do Bitcoin e do blockchain como um todo, você não precisa do governo porque a marca d'água, entre aspas, seria algo criptográfico, matemático, né? Você testa na hora. Cara, eu vou falar aqui uma viagem que acabou de vir na minha cabeça, mas eu já penso isso há muito tempo. Eu acho que a gente vai viver um mundo. A minha filha nasceu tem um mês, né? E aí, diretamente lá da maternidade, eu já tirei CPF e identidade. Eu acho que a gente vai viver num mundo onde vai ter o CPF, a identidade e a conta no Facebook, originada por uma NFT, que aí é assim, a pessoa ela não vai ter mais a alternativa de não estar no mundo digital. Tu entendeu o que eu falei? Sim. E aí ela vai ser responsável civilmente, não só pelos atos dela no mundo físico, mas no mundo digital também. Eu acho que pode ser um uso da NFT para isso, para você certificar o login de uma pessoa numa rede social. Então, em tese, sim. Aí você está criando algo de maneira descentralizada e que é único da pessoa. É um caso de uso possível, sim. O ponto, de novo, é que para uso em escala global, a gente ainda talvez não consiga, de ponto de vista tecnológico, suportar esse tipo de carga. Mas aqui eu acho que a gente já está chegando mais perto de usos possíveis do que os que a gente vê hoje. Entendi. Me diz uma coisa, doutor. É, Fora Estados Unidos, quem são as grandes potências de criptografia no mundo hoje em dia? China, Estados Unidos, com certeza, né? Rússia. O criptografia, na época da Guerra Fria, ela era considerada arma, né? Então tinha muitos estudos. Mas hoje em dia, eu diria os principais acadêmicos de criptografia tem do mundo inteiro. No Brasil mesmo, a gente tem caras muito, muito, muito bons. Então, é uma comunidade hoje que virou global. A gente tem algumas entidades que são muito relevantes, mas elas não compartilham com a comunidade científica tudo que eles fazem, que são a NSA, a GCHQ, que são as agências secretas, né, do governo dos Estados Unidos, do governo do Reino Unido, da Rússia, etc. De vez em quando eles soltam assim um negócio que ninguém sabia, que os caras já sabiam fazer há algum tempo, e eles soltam assim, e fica todo mundo, caramba, o que mais que eles sabem? Mas assim, sem dúvida nenhuma, toda essa parte de segurança digital, hoje em dia, as grandes potências investem pesadíssimo e mantêm um sigilo imenso, porque chega a ser algo estratégico como arma nuclear, hoje em dia. Porque
você dominar a internet, conseguir fazer ataques cibernéticos, hoje em dia pode evitar uma guerra. Então, muito mais barato atacar um país inimigo assim do que mandando avião com bomba. E por consequência, galera, a gente já está vendo aí que isso ameaça a soberania nacional do Brasil, de qualquer país, né? Eu tenho uns amigos aí com um poder aquisitivo mais alto que são americanos, que eles falam que os americanos sabiam já tudo de Lava Jato desde 2011, 2012, porque eles têm acesso a todas as informações e a gente nem sabe como impedir eles de fazer isso. É a viagem da minha cabeça ou é possível isso, professor? Ah, bem possível. Bom, vimos no jornal, né, o Telegram do Moro que invadiram. Uhum. Não quebraram a criptografia do Telegram, apesar de quem me segue há mais tempo já me viu falando muito mal do Telegram. Mas o ponto principal é alguém que está numa posição de destaque decidindo coisas do país, o juiz federal, o presidente, o senador, o general, esses caras não deviam estar usando o aplicativo que você baixa da loja. Eles deviam estar usando algo muito específico, idealmente feito pelo próprio governo brasileiro, né? Ah, faz sentido, faz sentido. Tu falou aí que ia falar sobre alguma coisa, mas acabou não completando. Eu esqueci agora o que que foi, mas era meio polêmico. Tu lembra o que que era? Ih, falei de tanta coisa. Deixa eu ver, isso aí era importante. Esqueci, esqueci. Professor, são 20 para 1 da manhã, tem muita gente aí que acorda cedo. Pô, foi bom a gente conversar, foi surpresa, não foi na hora que a gente planejou, mas eu acho que Pois é. Não, mas obrigado mesmo pelo convite. A gente ia falar ontem, né? A gente tinha combinado, no fim não rolou. é até Mas que melhor, que bom eu que acho que deu. esse horário ele dá mais audiência no final das contas, tá? Mas deixa. Tem alguma coisa que tu queria falar que eu acabei te interrompendo e tu não falou Não, sobre acho que o isso? papo foi legal. Eu acho que é isso. A gente resumiu bem, mas só para salientar, não sou contra ninguém que Ah, lembrei. tá. Fala. Falou que se o governo quiser, ele pode pegar os nossos Bitcoin e Ah, não é que ele pode pegar os nossos bitcoins, não é isso. Mas todo mundo fala que os governos nunca vão conseguir dominar a rede. Leia sobre o ataque dos 51%. E se você não quiser ler, espera o meu vídeo que vai sair em breve. E aí já aproveito para deixar o convite. Estou fazendo aí uma grande série explicando com profundidade. Que eu comentar, não sou contra ninguém que está investindo em Bitcoin. Aliás, sou tão a favor que eu faço questão de fazer você ficar com uma pulguinha atrás da orelha e não cair de boca desinformada nisso. Agora, eu sou muito contra quem espalha desinformação, quem aplica golpe e quem se aproveita da inocência dos outros. Isso eu sou muito contra e faço questão de deixar isso claro. Mas fica aí o convite, J. Barguil, para o pessoal aí que quiser ver mais os IGTVs. O vídeo dessa semana foi sobre NFT, a explicação aqui não foi professor, dá tão um comentário aqui que eu vou fixar o teu comentário para a galera ver o teu perfil. E a galera já seguir já boa. lá. A mensagem que ele tem, galera, deve ser vista por muito mais gente aí do que os 4 mil e muitos seguidores que ele tem. Vamos botar isso para mais gente. Aí, boa. Boa. Então, pessoal, super obrigado pela. Chegamos às altas horas da madrugada. O Willi estava fazendo outra live aí, estava até sem camisa. Ele falou: vou botar uma camisa. Eu também estava sem. Então, super obrigado, Willi, também pelo convite. Noiva do João, que eu tenho certeza. A tua noiva está aí no quarto contigo? Não, ela tá lá na sala, eu tô no escritório aqui. Essas mulheres são mais santas de aguentar a gente fazendo conteúdo até essa hora. Com certeza. Irmão, pô, satisfação enorme aprender contigo aqui. Tenho certeza que abriu o olho de muita gente, ou pelo menos levou as pessoas a refletirem isso que é o essencial. É o que cada um vai fazer, o resultado que vai ter fazendo o que quer fazer, é a responsabilidade de cada um, tá? Mas eu acho que é super importante a gente abrir espaço para retórica. A gente já trouxe pessoas aqui super a favor de Bitcoin, de criptomoedas, mas acho que faz total sentido trazer uma pessoa com capacidade técnica de conversar sobre essas questões e abrir o olho de muita gente inocente. Eu acredito que a maioria das pessoas são inocentes, elas não são mal intencionadas, tá? Mas, irmão, aqui o canal está aberto sempre para você quiser
trazer alguma informação nova, me avisa, tá? Galera, segue aqui o Dr. João, tá? Convida ele lá a ver os vídeos Mestre, dele. É muito se tudo bom. der certo, doutor, depois, até o final do ano. Eu tô dando o teu título pela internet, pela minha NFT. Eu vou fazer o teu doutorado. Isso aí já. Você viu alguma coisa? É para falar que eu posso emitir um título aí de doutor e te dar, e eu tenho o direito desse NFT e acabou agora. Deixa teu recado final aí, Beleza, professor. valeu. Bom, pessoal, obrigado por ter ficado até agora. E é isso aí. E se informe, não seja feito de otário. É um jogo que não é justo e dá sim para fazer muito dinheiro, mas você não pode ser inocente. Você está entrando numa jaula de leões, um covil, então entre armado, que é sempre melhor. Tamo junto, professor. Um abraço, querido. Valeu, obrigadão, Willi. Tchau, pessoal. Galera, aula pesada aí. Seguinte, aproveitar para dar um recado para vocês. A Rota da Riqueza, ela começa dia 11 de abril. É um evento gratuito que eu vou fazer para ensinar as pessoas a saírem daqueles 95% que perdem dinheiro de maneira consistente, ou não tem regularidade nos retornos na bolsa, e aprender a ensinar essas pessoas a terem consistência nos resultados, ganhar dinheiro para gerar renda passiva e proporcionar aquela liberdade financeira que a gente sempre sonha e sempre fala, mas não tem nem mindset, nem técnica para alcançar isso. Então, se você quer participar desses 5%, vem aqui no meu direct e pede o link para participar da Semana da Rota da Riqueza, o intensivão da Rota da Riqueza, a jornada da Rota da Riqueza, porque eu sei, eu tenho autoridade técnica e tenho experiência para levar você para esses 5%. Eu já estou lá há muito tempo e eu sei que isso é possível para muito mais gente, mas tem que se dedicar, beleza? Vem aqui no meu direct, pede o link que eu estou te esperando. Um beijão e é só comer.